Você já pensou em cruzar a fronteira do México sozinho à noite? Pode até parecer uma aventura radical, uma experiência única, mas a verdade é muito mais sombria do que você imagina. A cada ano, milhares de pessoas tentam atravessar a fronteira, mas muitas delas não têm ideia dos perigos que enfrentam, principalmente quando escolhem fazer isso à noite. Atravessar a fronteira mexicana sozinho, no meio da escuridão, é uma das decisões mais arriscadas que alguém pode tomar. E no vídeo de hoje, vou mostrar por que essa ideia pode ser fatal. Não é apenas uma questão de sobreviver ao deserto ou atravessar um território desconhecido. O que você vai descobrir aqui vai mudar completamente a maneira como você pensa sobre esse território selvagem e implacável. Hoje, vamos explorar os motivos pelos quais ninguém deve tentar atravessar a fronteira do México sozinho durante a noite. Você vai entender os riscos que a maioria das pessoas não considera e, ao final, estará mais preparado para ver as consequências dessa escolha insana. Fique até o final, porque as informações que você vai ouvir podem salvar vidas. Prepare-se para conhecer os perigos que ninguém te contou. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a próxima parte do vídeo vai te mostrar a primeira razão por que essa travessia não deve ser feita. A fronteira do México é conhecida por sua imensidão e seu terreno traiçoeiro, uma vasta extensão de deserto e montanhas que se estende por centenas de quilômetros. Durante o dia, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius e à noite caem drasticamente, alcançando até 0 graus Celsius. Mas o que poucos sabem é que o verdadeiro perigo não está apenas no calor ou no frio. O que torna a travessia noturna tão arriscada é a solidão absoluta e a imensidão do terreno. O deserto mexicano não perdoa quem não está preparado. Imagine-se no meio do nada, sem mapas precisos, sem sinal de celular e com pouca água. Você começa a caminhar, acreditando que está no caminho certo, mas a cada passo, o terreno se torna mais e mais hostil. O deserto é imenso e à noite a visibilidade é quase zero. O risco de se perder é altíssimo e sem uma rota definida, a chance de caminhar em círculos ou errar o caminho é muito grande. Em muitas áreas da fronteira, os viajantes se deparam com um deserto árido e inóspito, onde não há nem sombra para se proteger do sol inclemente ou abrigo para se esconder da noite fria. A falta de referências e a vastidão do lugar podem facilmente levar uma pessoa a perder o rumo. E o pior, o deserto não perdoa os despreparados. A desidratação pode começar em poucas horas, e a falta de água é uma das maiores causas de morte para quem tenta atravessar a fronteira sem apoio. Além disso, o terreno acidentado do deserto, com suas pedras afiadas e buracos inesperados, oferece outro risco mortal: o perigo de sofrer uma lesão grave em um acidente simples. Como um tombo, é real, e sem ajuda, uma fratura ou um corte pode se transformar em uma sentença de morte. Outro grande perigo do deserto mexicano é a fauna. Animais como cobras venenosas, escorpiões e até animais predadores circulam por essas áreas, especialmente à noite, quando eles se tornam mais ativos. Se você não sabe identificar essas ameaças ou como se proteger, uma picada pode ser fatal. E lembre-se, em pleno deserto, a ajuda médica está a horas de distância, se é que você conseguiria chegar até lá. Mas os riscos não param por aí. O deserto também é conhecido por suas condições extremas de clima. Durante o dia, a temperatura pode ultrapassar os 40 graus Celsius. E no deserto, a sensação de calor é intensificada pela falta de sombra. À noite, essa mesma região se transforma em um ambiente congelante. Uma mudança tão abrupta de temperatura pode ser devastadora para o corpo humano, que não está preparado para esse tipo de estresse térmico. Neste cenário, você pode até começar a sentir os efeitos da exaustão e da desidratação em poucas horas. E sem qualquer ajuda ou suprimento de emergência, a situação pode rapidamente se tornar crítica. Uma pessoa não acostumada com o calor extremo do deserto pode sofrer de insolação, enquanto a baixa temperatura noturna pode provocar hipotermia. Em resumo,
O deserto é uma das regiões mais hostis do planeta. E se você se aventurar sem um plano e sem recursos adequados, a travessia pode rapidamente se transformar em uma luta pela sobrevivência. E se você está pensando em tentar essa jornada sozinho à noite, lembre-se, o risco é enorme. E a chance de conseguir atravessar o deserto com vida é muito pequena. Mas a travessia da fronteira do México à noite não é perigosa apenas por causa do ambiente selvagem. Há uma ameaça muito mais real e imediata. A presença de cartéis de drogas e traficantes que dominam as áreas ao longo da fronteira. E à noite, as coisas ficam ainda mais perigosas. Durante o dia, o risco de ser abordado por grupos criminosos já é grande, mas à noite, a visibilidade limitada torna ainda mais fácil para essas organizações operarem sem serem detectadas. E o mais perigoso de tudo, os cartéis não hesitam em usar a violência para proteger suas rotas de tráfico. E quem se aproxima de suas áreas sem permissão pode acabar em uma situação fatal. Na fronteira, não se trata apenas de ser assaltado ou de ser preso por autoridades. Muitas vezes, a maior ameaça vem de homens armados, pertencentes a grupos do narcotráfico que controlam as regiões mais remotas. Esses cartéis estão dispostos a tudo para garantir que ninguém interfira em seus negócios. E se você for pego em uma dessas áreas, suas chances de sobreviver diminuem drasticamente. Imagine a seguinte situação: você está no meio do deserto, caminhando sozinho, e de repente, ouve um motor distante. Ao olhar para trás, vê um grupo de homens armados se aproximando rapidamente. Eles são do cartel e você, sem saber, cruzou a rota deles. Momento. Você pode estar tentando sobreviver à natureza selvagem no Saguinte, lutando pela sua vida contra traficantes sem escrúpulos. Esses grupos, muitas vezes, não apenas patrulham as rotas do tráfico, mas também fazem parte de outras atividades criminosas, como extorsão, sequestro e até assassinato. E o pior, a maioria das vítimas dessas organizações criminosas são pessoas que tentam atravessar a fronteira sem qualquer tipo de proteção ou suporte. O destino delas é cruel e muitas vezes termina em um desaparecimento, sem deixar vestígios. É importante entender que, para os traficantes, qualquer um que se aventure sozinho é um alvo fácil. Sem ninguém para intervir ou proteger, a pessoa que tenta atravessar a fronteira sozinha está completamente vulnerável. Além disso, a falta de comunicação e a impossibilidade de pedir ajuda em caso de emergência tornam essa jornada ainda mais perigosa. E o que acontece com quem é capturado? Muitas vezes, o destino não é prisão ou deportação. O sequestro é uma das táticas mais comuns utilizadas pelos traficantes. Pessoas são capturadas e mantidas reféns para pedir resgates ou, em alguns casos, para servir de moeda de troca. Uma vítima que cair nas mãos desses criminosos pode ser torturada, assassinada ou forçada a trabalhar em condições desumanas. Existem inúmeros relatos de pessoas que, ao tentar atravessar a fronteira sozinhas à noite, foram interceptadas por traficantes e jamais voltaram a ser vistas. E o mais perturbador, as autoridades muitas vezes nem sabem o que aconteceu. Afinal, o tráfico de drogas e as operações dos cartéis acontecem em regiões tão isoladas que é quase impossível para a polícia, ou mesmo os guardas de fronteira, chegarem a tempo de evitar essas tragédias. Na verdade, a situação é tão grave que em algumas áreas da fronteira, os próprios agentes de segurança têm medo de patrulhar. Esses cartéis são altamente organizados e muitas vezes têm mais poder e influência do que as próprias autoridades. Os traficantes conhecem o terreno e os pontos cegos da patrulha, o que lhes dá uma vantagem considerável. E quem não está diretamente envolvido com o narcotráfico também está em risco. A fronteira é uma zona de conflito constante e até mesmo aqueles que tentam atravessar de forma legítima, como imigrantes ou turistas, podem se tornar vítimas desse cenário caótico. Sem contar que esses cartéis não fazem distinção entre os invasores e os vítimas. Para eles, você é apenas mais uma ameaça a ser eliminada. Portanto, tentar atravessar a fronteira sozinho à noite não é apenas um risco contra a natureza ou as condições do clima. Ele coloca a sua vida
em uma linha tênue, onde você pode se deparar com traficantes sem escrúpulos, dispostos a tudo para garantir que seus negócios sigam sem interrupções. Isso torna a travessia à noite uma das escolhas mais fatais que alguém pode fazer. Embora os perigos naturais e os criminosos sejam ameaças diretas, um dos maiores desafios ao tentar atravessar a fronteira do México sozinho à noite é a completa falta de apoio. Quando você se encontra perdido no deserto, com o corpo exausto e os recursos acabando, uma das coisas mais cruciais que você precisa é de ajuda. Mas, infelizmente, à noite, essa ajuda está muito longe de chegar. Durante o dia, as patrulhas de segurança, como os agentes da Border Patrol, estão mais ativas e podem responder a emergências com maior rapidez. No entanto, à noite, a presença de agentes é significativamente reduzida. O número de patrulhas diminui, a visibilidade é limitada e o risco de qualquer operação de resgate ser bem-sucedida diminui consideravelmente. Você sabia que, em algumas áreas da fronteira, as patrulhas são feitas por apenas alguns agentes em grandes distâncias? Isso significa que, se você estiver em apuros e precisar de ajuda, a resposta pode demorar muito tempo, ou até ser impossível. Sem contar que, quando se fala em operações de resgate, o terreno complicado torna tudo ainda mais difícil. O deserto mexicano é um labirinto de areia, pedras e vegetação espinhosa. Mesmo os melhores socorristas têm dificuldades em alcançar alguém que esteja perdido, sem as coordenadas exatas. E com a escuridão da noite, as chances de serem encontrados diminuem drasticamente. E o pior, em regiões onde a travessia é mais comum, a falta de infraestrutura é alarmante. Não há postos de primeiros socorros ou abrigos ao longo do caminho. E para os imigrantes ilegais que tentam atravessar, há uma total ausência de serviços médicos ou qualquer tipo de apoio institucional. Uma pessoa ferida ou com problemas de saúde graves não tem para onde correr. Se você se encontrar em uma emergência, o mais provável é que precise depender apenas de seus próprios recursos. Mas, na maioria das vezes, a situação não permite que você sobreviva por muito tempo. A falta de alimentos, água e abrigo pode resultar em um quadro de desidratação extrema, exaustão ou até mesmo choque térmico. E a solidão é um fator psicológico devastador, que pode fazer com que uma pessoa perca a esperança e a capacidade de agir racionalmente. Em resumo, atravessar a fronteira sozinho, especialmente à noite, significa que você está completamente por conta própria. Sem ajuda, sem resgate imediato e sem recursos, as chances de sobrevivência diminuem a cada minuto. Se os perigos naturais do deserto já são desafiadores, o clima extremo é um dos maiores obstáculos que você pode enfrentar ao tentar atravessar a fronteira do México sozinho à noite. As condições meteorológicas ao longo da fronteira são implacáveis e, à medida que o sol se põe, o deserto se transforma completamente. Durante o dia, o calor escaldante pode ser insuportável, mas à noite, a situação muda drasticamente. À medida que o sol se põe e a escuridão toma conta do deserto, as temperaturas despencam. O contraste entre o calor extremo do dia e o frio intenso da noite pode ser um choque para o corpo humano, que precisa se adaptar rapidamente a essas condições extremas. O que começa como uma caminhada desgastante sob um calor abrasador pode rapidamente se tornar uma luta pela sobrevivência no frio congelante. Com temperaturas caindo para cerca de 0 graus Celsius, ou até mais baixas, o corpo humano começa a sofrer. O risco de hipotermia é real e pode começar a afetar rapidamente quem não está preparado. O frio intenso pode fazer com que você perca o controle das suas extremidades, dificultando ainda mais a movimentação e tornando a situação desesperadora. Mas o problema não é só o frio. A falta de água e a exaustão podem prejudicar o funcionamento do seu corpo de formas inimagináveis. Quando você não tem água suficiente, o corpo entra em um estado de desidratação severa, o que afeta a sua capacidade de pensar com clareza e tomar decisões racionais. Isso pode fazer com que você se perca ainda mais facilmente ou até caia em um estado de confusão mental. E não é só isso.
O terreno acidentado da fronteira, com rochas, pedras e dunas de areia, representa um desafio físico enorme. Quando você está exausto e com pouca energia, qualquer movimento se torna mais difícil. O risco de cair e se machucar é grande. Uma simples lesão em um local isolado pode ser fatal, pois não há como pedir ajuda. Além disso, o esforço físico constante em um terreno tão árido e desolado pode causar danos irreparáveis ao corpo. Mesmo os mais experientes podem sofrer com a fadiga extrema, que compromete a resistência e os reflexos, aumentando as chances de acidentes. O corpo começa a exigir muito mais do que é capaz de fornecer, e o esgotamento total é uma possibilidade real. Por mais que você tente se manter firme, a luta contra o cansaço é constante e cada passo parece mais difícil que o anterior. E à noite, com seu frio cortante, torna ainda mais desafiador tentar encontrar um lugar seguro para descansar, já que a visibilidade é quase inexistente e o risco de ser atacado é constante. Portanto, ao tentar atravessar a fronteira sozinho à noite, você não está apenas lutando contra a natureza e o clima. Você está enfrentando uma batalha constante contra o seu próprio corpo, que vai ficando cada vez mais fraco e vulnerável às condições extremas. A resistência física é testada até o limite. E sem recursos adequados, o corpo humano simplesmente não consegue suportar por muito tempo. Atravessar a fronteira sozinho à noite, sem preparação física ou mental, é uma sentença de risco constante. O clima, as condições extremas e os desafios físicos formam uma combinação mortal que pode se tornar uma ameaça, ainda maior do que os próprios inimigos que você possa encontrar ao longo do caminho. Enquanto a travessia da fronteira à noite representa um risco quase insuperável para muitos imigrantes, essa é uma jornada de necessidade, não de escolha. A fronteira do México é constantemente atravessada por pessoas em busca de uma vida melhor, fugindo da violência, da pobreza e da insegurança. Mas o que muitos não sabem é que os riscos legais de tentar atravessar a fronteira ilegalmente são mais perigosos do que se imagina. Atravessar a fronteira do México sem permissão não é apenas um crime. Ele coloca os imigrantes em uma linha tênue entre a sobrevivência e a punição severa. Os Estados Unidos possuem leis rigorosas de imigração e, caso sejam pegos, muitos imigrantes enfrentam não apenas a deportação, mas também podem ser processados criminalmente. Isso pode resultar em anos de prisão ou em uma proibição de entrada nos Estados Unidos da América por um período indefinido. Além disso, a travessia ilegal também coloca os imigrantes em uma posição vulnerável, onde são constantemente alvo de autoridades de imigração, como a Border Patrol,